Boa tarde a todos. O meu nome é David Caetano e vou fazer convosco uma pergunta da nossa plataforma Rezos. Como sempre, vou deixar-vos e dar-vos uns minutos para lerem o enunciado e depois serei eu a ler em conjunto com vocês o enunciado, a apresentar as hipóteses de resposta e depois a discutir um bocadinho o caso em questão. Portanto, se quiserem parar o vídeo para lerem o caso com atenção, estão à vontade. Eu daqui a uns segundos irei começar. Portanto, temos uma mulher de 47 anos, portanto, uma mulher já no final da sua idade fértil, digamos assim, num- numa faixa etária que não é propriamente fator de risco para as neoplasias mais frequentes, queixas de fadiga, dor e fraquezas musculares, como queda de cabelo, portanto, desde há 5 meses. O cabelo parece quebrar e cair e não sente energia para nada, nem para comer, mas continua a engordar, portanto, engorda. Nos últimos meses, a sua menstruação tornou-se irregular, ok? E perdeu o desejo sexual. O meu marido continua a apoiar, mas tenho medo que, se isto continuar assim, as coisas fiquem complicadas entre nós. É educadora de infância, mas revela ter trabalhado numa indústria química durante 5 anos. Tem um irmão com diabetes tipo 1, o pai tem dislipidemia, é mãe síndrome do túnel cárpico e vitíligo. Apresenta-se com face triste. Frequência cardíaca é de 58, tensão arterial praticamente normal, hipertensão diastólica, e a face parece demasiada e o cabelo fino quebra-se entre os dedos. O abdômen é globoso, ok? Estrias esbranquiçadas, e adiposidade. A palpação muscular e elicitadora ligeira, principalmente nas regiões proximais do membros. A glicemia capilar é de 168. Qual dos seguintes é o diagnóstico mais provável? A. Síndrome de Cushing. B. Depressão. C. Diabetes tipo 2. Prolactinoma ou tiroidite de Hashimoto. Portanto, temos uma mulher de idade jovem que se apresenta com queixas de fadiga, dores musculares e fraquezas musculares, assim como queda de cabelo desde há 5 meses. Portanto, temos uma mulher que tem mialgias, tem astenia, tem um cabelo quebradiço e queda de cabelo, tem queixas depressivas, portanto, não sente energia para nada, tem medo que o seu marido a deixe, tem queixas de oligomenorreia, perda de desejo sexual, ok? E depois tem aqui duas coisas que são muito importantes. Primeiro, bradicardia ligeira e depois hipertensão diastólica, ok? Além disso, o exame físico vai revelar o quê? Uma obesidade mais central, ok? Um edema da face, um cabelo fino e uma miopatia proximal. Portanto, o conjunto destas manifestações sistémicas e que afetam diferentes órgãos e sistemas é muito consistente com o distúrbio da glândula tiroide, nomeadamente hipotiroidismo. O hipotiroidismo justifica a bradicardia, justifica a hipertensão diastólica, ok? Justifica o edema da face, justifica a quebra do cabelo, justifica a adiposidade com um ganho ponderal apesar da perda de apetite, ok? Justifica as queixas de alterações menstruais, a miopatia proximal, que é cuja uma das causas é o hipotiroidismo, ok? E as queixas até podem mimetizar um pouco um quadro depressivo. Uma das causas mais frequentes, principalmente em mulheres desta idade, de hipotiroidismo é a tiroidite de Hashimoto, em que há basicamente uma inflamação causa imunomediada da glândula tiroideia com uma diminuição da produção e da libertação das hormonas tiroideas, ok? Relativamente aos outros diagnósticos, a síndrome de Cushing poderia ser pensada porque também leva a obesidade ou aumento do ganho ponderal, também pode cursar com mialgias e miopatia proximal, com queixas de irregularidades menstruais e também poderia ser possível, tendo em conta estes antecedentes familiares de patologia autoimune. No entanto, apesar da glicemia capilar estar elevada, não é uma hiperglicemia franca, como muitas vezes se observa na síndrome de Cushing, que às vezes é superior a 180 a superior a 200, ok? Não é uma causa tão preponderante de hipertensão diastólica, cursa principalmente com hipertensão sistólica, ok? E está muito associada às estrias abdominais, mas que não são esbranquiçadas. Normalmente são arroxeadas, com mais de 1 centímetro de largura, e portanto, normalmente, às vezes, quando se quer
descrever estrias que sugerem síndrome de Cushing, que fazem uma descrição um bocadinho mais aparatosa do que estrias branquizadas, que podem ser simplesmente devido ao aumento ponderal, ok? Depois, as queixas de síndrome depressivas também poderiam mimetizar a síndrome de Cushing, mas esta descrição de aumentar de peso sem apetite, ok? Com um cabelo quebradiço e miopatia proximal, bradicardia e hipertensão diastólica no exame objetivo é muito mais sugestivo de hipotiroidismo. A depressão, lá está, apesar desta doente apresentar queixas depressivas, não deve ser assumido um quadro num psiquiátrico quando estão presentes sinais e sintomas orgânicos. Diabetes tipo 2 não justificaria, tem de facto uma glicemia capilar 168, mas os próprios distúrbios da glândula tiroideia podem causar uma flutuação do perfil glicémico e a diabetes tipo 2 levaria à polifagia, à polidipsia, à poliúria. Poderia até haver um aumento do ganho ponderal na diabetes tipo 2, mas não é muito, não levaria a estas quedas de cabelo, a estas irregularidades menstruais, a esta hipertensão diastólica e bradicardia ou a esta miopatia proximal. O prolactinoma levaria a queixas de galactorreia. Tudo bem que poderia causar oligoamenorreia, mas não levaria a estas manifestações concomitantes, exceto se houvesse um distúrbio das hormonas tiroideias, nomeadamente um hipotiroidismo associado, ok? Neste caso, não é o que parece existir. Obviamente que isto poderia existir caso o prolactinoma fosse macroprolactinoma de grandes dimensões que afetasse a produção das outras hormonas pituitárias, nomeadamente a hormona libertadora da tiroide, portanto a TSH, e que levasse a um hipotiroidismo secundário. No entanto, não é não é o quadro mais provável, porque um prolactinoma dessas dimensões, além de causar a galactorreia, também causaria hemianopsia temporal, causaria cefaleias ou queixas relacionadas com sintomas compressivos que não estão presentes. Portanto, neste caso, a resposta mais correta é tiroidite de Hashimoto, ok? E que aqui estão basicamente. Está aqui basicamente a justificação que resume aquilo que eu falei. Espero que tenham gostado deste caso clínico e iremos tentar lançar mais casos clínicos nos próximos tempos para que consigam integrar um bocadinho o que é o raciocínio por trás de uma pergunta da PNA. Bom estudo!